Vinho tinto escorreu pela fotografia de casamento como sangue sobre memórias mortas. Heloísa Brandão, 39 anos, observava a mancha se espalhar pelo rosto sorridente de Tadeu, seu marido, durante 15 anos. 15 anos desperdiçados. As lágrimas que desciam pelo seu rosto não eram mais de tristeza, mas de uma raiva que fervia em seu peito como lava. "Você tem certeza disso, Heloísa?" perguntou Débora, sua irmã mais nova, que assistia à cena com um misto de preocupação e alívio. "Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida", respondeu Heloísa, jogando a aliança de casamento dentro da lareira acesa. O ouro derretendo simbolizava perfeitamente como seu coração havia se transformado nas últimas semanas. Tudo começou com um batom. Um simples batom vermelho encontrado no porta-luvas do carro de Tadeu. Empresário respeitado em Curitiba, dono de uma rede de farmácias, Tadeu sempre foi meticulosamente organizado. Aquele batom não estava ali por acaso e não pertencia a Heloísa, que preferia tons mais neutros. A suspeita cresceu quando percebeu as ligações frequentes para um número que ele apagava do histórico. As noites de trabalho que se multiplicavam, o cheiro diferente quando voltava para casa. E então veio a confirmação devastadora. Flagrou mensagens explícitas entre Tadeu e Paloma, sua prima que considerava quase uma irmã. Paloma, que esteve ao seu lado durante o tratamento contra o câncer 3 anos atrás. Paloma, que chorou com ela quando perderam a chance de ter filhos após a quimioterapia. A mesma Paloma que agora dormia com seu marido há mais de 1 ano. Ele disse que foi só sexo, murmurou Heloísa com a voz embargada, como se isso tornasse tudo menos doloroso. O pior não foi a traição em si, mas a reação da família. Seus pais, já idosos e tradicionais, sugeriram que ela perdoasse, que essas coisas acontecem em casamentos longos. Sua tia Ivone, mãe de Paloma, chegou a insinuar que a culpa era dela, por ter ficado menos atraente após o tratamento. Como se sobreviver ao câncer fosse um defeito. Em 1 semana, Heloísa saiu da mansão no bairro Batel e se isolou em um apartamento alugado. Perdeu não apenas o marido, mas quase toda a família que, para manter a paz, evitava tomar partido abertamente, o que na prática significava tolerar o intolerável. O telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Tadeu. "Precisamos conversar. É urgente, por favor." Heloísa bloqueou o número novamente, mas o telefone tocou imediatamente. Era Lívia, sua única amiga que permaneceu leal. "Você já recebeu?" perguntou Lívia com a voz tensa. "Recebido o quê?" "O convite. Tadeu e Paloma vão se casar no mês que vem." O envelope chegou no dia seguinte. Creme com detalhes dourados, caligrafia elegante e um perfume caro impregnado. No papel, Heloísa sentiu o estômago revirar ao abrir e ler. Com a bênção de nossas famílias, Tadeu Moraes e Paloma Rezende convidam para a celebração de seu amor. Havia um bilhete manuscrito dentro. "Heloísa, sei que parece estranho, mas sua presença significaria muito para nós. Afinal, somos família. Paloma está grávida de 3 meses e queremos paz entre todos. Espero que possa nos perdoar." A audácia era tão absurda que Heloísa começou a rir, um riso histérico que logo se transformou em choro. Grávida. Enquanto ela lutava contra um câncer que roubou sua fertilidade, eles construíam uma família nas suas costas. Com mãos trêmulas, Heloísa acendeu o convite com seu isqueiro e observou as chamas consumirem as palavras falsas. As cinzas voaram pela sacada de seu apartamento como os últimos resquícios de qualquer amor que ainda pudesse sentir. Seu telefone tocou novamente. Era Renato, seu antigo colega de faculdade e agora promotor público. "Heloísa, precisamos conversar." "Pessoalmente", disse ele com uma seriedade incomum. "É sobre Tadeu e as farmácias."
2 horas depois, em um café discreto no centro da cidade, Renato deslizou uma pasta sobre a mesa. Estamos investigando uma rede de desvio de medicamentos controlados. Tadeu está no centro disso tudo, vendendo remédios psiquiátricos para festas clandestinas e traficantes. Estamos falando de milhões em mercadoria desviada. Heloísa sentiu o mundo girar. O homem com quem dividiu a cama por 15 anos era um completo estranho. Por que está me contando isso? Porque ele está usando seu nome. Várias das empresas de fachada estão registradas como suas, com procurações que você supostamente assinou. Estou te avisando como amigo antes que seja tarde demais. Heloísa congelou. Como advogada corporativa, sabia exatamente o que aquilo significava. Poderia ser considerada cúmplice, enfrentar anos de prisão por algo que nem sabia que existia. Quando chegou em casa, havia uma mensagem em sua secretária eletrônica. Era Silvia, sua sogra, pedindo que ela atendesse às ligações de Tadeu. Filha, ele está desesperado e precisa da sua ajuda como advogada. São problemas com a empresa, algo sobre fiscalização. Ele disse que só você pode salvar a situação. Pense no tempo que passaram juntos. Naquela noite, olhando para a cidade iluminada pela janela de seu apartamento, Heloísa compreendeu que o destino estava lhe dando algo que não tinha pedido. A oportunidade perfeita. Não precisaria planejar vingança alguma. Apenas deixar que as consequências naturais dos atos de Tadeu o alcançassem. Com um sorriso frio, ela abriu seu notebook e começou a pesquisar. Documentos, datas, assinaturas. Precisava entender exatamente como tinha sido envolvida naquele esquema. Não para ajudar Tadeu, mas para garantir que a justiça fosse feita da forma mais dolorosa possível. Se é a ajuda que eles querem, sussurrou para si mesma. É exatamente o que vou dar. Na manhã seguinte, Heloísa recebeu uma visita inesperada. O interfone tocou e a voz do porteiro anunciou: Dr. Mauro Alencar está aqui para vê-la. Mauro havia sido o advogado da família, de Tadeu por décadas. Um homem de 70 anos, conhecido pela discrição e pela habilidade de resolver problemas antes que chegassem ao judiciário. Sua presença ali só poderia significar que a situação era mais grave do que imaginava. Heloísa, lamento incomodá-la. Tão cedo, disse ele entrando no apartamento com uma pasta executiva e olheiras pronunciadas. A situação é crítica. Ela ofereceu café, que ele aceitou com gratidão. Enquanto servia a bebida, Mauro abriu a pasta e espalhou documentos. Sobre a mesa de centro, Tadeu está sendo investigado por desvio de medicamentos controlados, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A polícia já tem evidências suficientes para um mandado de prisão que deve sair nos próximos dias. E o que isso tem a ver comigo? Estamos separados há meses. Mauro pegou um documento específico e o deslizou na direção dela. Era uma procuração com sua assinatura, dando plenos poderes a Tadeu para administrar uma empresa chamada Farmavida Distribuidora. Essa empresa não existe, murmurou Heloísa, examinando o papel. E essa não é minha assinatura. Eu sei, respondeu Mauro, surpreendendo-a. Trabalho com você há tempo suficiente para reconhecer isso. O problema é que existem dezenas de documentos como esse. Tadeu montou um esquema onde você aparece como sócia ou proprietária de empresas fantasma, usadas para desviar medicamentos. Heloísa sentiu o sangue gelar. Ele está tentando me incriminar. Não só isso, ele pretende usar você como bode expiatório. Já comentou com algumas pessoas que você sabia de tudo, que era a mente por trás das operações financeiras. Mauro hesitou antes de continuar. Inclusive, disse que você teria começado o esquema durante seu tratamento contra o câncer para garantir segurança financeira. Aquilo foi como um soco no estômago. Usar sua doença, seu momento mais vulnerável, para construir uma narrativa que a transformasse em criminosa
Era um nível de crueldade que nem mesmo ela esperava de Tadeu. Por que está me contando isso? Sua lealdade não deveria ser com ele? Mauro tomou um gole de café antes de responder. Trabalho para a família Moraes há 40 anos. Vi Tadeu crescer, mas o que ele está fazendo? Não posso compactuar com isso. Minha aposentadoria está próxima e não levarei essa mancha na consciência. Naquela tarde, após a saída de Mauro, Heloísa recebeu uma ligação de Paloma. A voz da prima soava estranhamente trêmula. Hello, sei que me odeia e tem razão, mas preciso te ver. É sobre o bebê. Não quero saber do seu filho com meu marido, Paloma. Ex-marido, corrigiu Paloma com um traço de amargor. E você precisa saber, Tadeu não é quem pensamos que é. Relutante, Heloísa concordou em encontrá-la em um parque público, onde seria difícil Tadeu descobrir o encontro. Quando chegou, encontrou uma Paloma irreconhecível. Magra, olheiras profundas, um hematoma mal disfarçado no braço. Ele começou a me bater no mês passado, confessou Paloma, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando descobriu que o bebê pode não ser dele, o mundo de Heloísa, que já havia desmoronado uma vez, girou novamente. De repente, viu-se diante não só de uma rival, mas de outra vítima. O ódio que sentia por Paloma começou a dar lugar a uma complexa mistura de compaixão e choque. Ele disse que vai tirar o bebê de mim assim que nascer, que vai me internar como louca, soluçou Paloma, e que você vai ajudá-lo com os processos judiciais. Quando voltou para seu apartamento naquela noite, Heloísa estava em conflito. Uma parte dela queria simplesmente lavar as mãos, deixar que Tadeu e Paloma enfrentassem sozinhos as consequências de suas escolhas. Outra parte, porém, não conseguia ignorar a violência que presenciara e a manipulação de que ambas eram vítimas. Sentada à mesa da cozinha, com um chá de camomila intocado à sua frente, ela tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Renato, o promotor. Preciso da sua ajuda. Quero colaborar com a investigação, mas preciso de garantias de que minha inocência será provada. Nas semanas seguintes, Heloísa trabalhou incansavelmente, reunindo provas de que as assinaturas nos documentos haviam sido falsificadas. Contratou um perito particular, recuperou registros bancários e e-mails antigos que demonstravam que não tinha conhecimento das empresas fantasmas. Durante esse período, Tadeu intensificou suas tentativas de contato. Primeiro com mensagens súplicas, depois com ameaças veladas. A família dele e parte da sua própria pressionava para que ela ajudasse Tadeu, argumentando que ele era um bom homem que cometeu erros. Em um domingo, Heloísa recebeu a visita de seu pai, Arnaldo, um respeitado professor universitário aposentado que sempre fora seu porto seguro. Papai, como pôde me pedir para ajudar o homem que destruiu minha vida? Arnaldo sentou-se pesadamente no sofá. Heloísa, há algo que nunca lhe contei. Sua mãe e eu também passamos por uma situação parecida. Ela olhou para o pai, incrédula. Seus pais sempre foram o modelo de casamento perfeito. Quando você tinha 5 anos, traí sua mãe com uma colega de trabalho. Foi um erro terrível, do qual me arrependo todos os dias. Sua mãe descobriu e quase me deixou. Por que está me contando isso agora? Porque ela me perdoou, e esse perdão nos permitiu reconstruir algo mais forte, mais maduro. Estou com ela há quase 40 anos por causa daquela segunda chance. Heloísa balançou a cabeça. A situação é completamente diferente. Tadeu não só me traiu, como está tentando me incriminar e está agredindo Paloma. O rosto de Arnaldo empalideceu. Agressão, isso muda tudo. Nunca levantei a mão para sua mãe. Naquela noite, após a partida do pai, Heloísa recebeu uma mensagem de Paloma. Ele descobriu sobre nosso encontro. Estou com medo. Sem pensar 2 vezes, Heloísa pegou o carro e dirigiu até o condomínio de luxo, onde Tadeu e Paloma estavam morando.
Quando chegou, encontrou viaturas policiais e uma ambulância. Seu coração disparou. Uma policial a abordou na entrada. A senhora é parente? Sou prima da Paloma, respondeu hesitante. Ela está sendo atendida na ambulância. Teve um princípio de aborto após uma discussão acalorada. Heloísa correu até a ambulância e encontrou Paloma deitada na maca, pálida, com marcas de dedos no pescoço. Ao vê-la, Paloma começou a chorar. Ele disse que ia nos matar, a mim e ao bebê, sussurrou. Disse que se não podia ter você de volta, não deixaria que eu tivesse o que você mais queria, um filho. Algo se quebrou dentro de Heloísa naquele momento. A mulher que sempre planejou cada passo de sua vida profissional, que encarou o câncer com determinação metódica, agora se via diante de uma encruzilhada moral que nenhum planejamento poderia prever. Não era mais sobre vingança ou justiça. Era sobre impedir que outras vidas fossem destruídas pelo homem que um dia amou. Vou te ajudar, disse segurando a mão de Paloma, mas não como Tadeu espera. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos na vida de Heloísa. Com a ajuda de Renato, o promotor, ela reuniu um dossiê completo sobre as atividades criminosas de Tadeu. O esquema era maior do que imaginavam. Além do desvio de medicamentos controlados, havia sonegação fiscal e até mesmo envolvimento com uma rede de distribuição de drogas sintéticas para festas exclusivas da elite curitibana. Paloma, recuperada do princípio de aborto e agora no 6º mês de gestação, estava hospedada em um apartamento alugado por Heloísa sob proteção policial. As 2 mulheres, antes rivais, desenvolveram uma estranha e frágil aliança. Não eram amigas, as feridas ainda estavam abertas demais para isso, mas compartilhavam um objetivo comum: sobreviver a Tadeu. O mandado de prisão preventiva foi expedido, anunciou Renato durante uma reunião em seu escritório. Vamos cumpri-lo amanhã cedo. Heloísa assentiu, um turbilhão de emoções contraditórias no peito. E quanto a mim, as assinaturas falsificadas? O laudo pericial confirmou que foram forjadas. Você está oficialmente fora da investigação como suspeita e agora é considerada uma vítima. Quando saiu do Ministério Público naquela tarde, Heloísa encontrou Tadeu esperando por ela na calçada. O homem que um dia foi seu marido parecia uma sombra, magro, barba por fazer, olhos injetados de algo que parecia mais desespero que raiva. Sei o que você fez, disse ele, sem cumprimentá-la. Paloma está com você. Vá embora, Tadeu. Acabou. Você não entende. Estou sendo perseguido. Preciso da sua ajuda, do seu conhecimento jurídico. Posso explicar tudo. As empresas, as assinaturas. Sei exatamente o que você fez. Com as empresas, comigo e com Paloma. Ele deu um passo em sua direção. Os olhos subitamente gélidos. Tem certeza que quer seguir por esse caminho? Tenho amigos influentes, sua carreira, sua reputação. Está me ameaçando na frente do Ministério Público? Heloísa riu sem humor. Você realmente não sabe quando parar, não é? Naquele momento, 2 policiais à paisana que faziam a segurança de Heloísa aproximaram-se. Tadeu recuou, mas não sem antes lançar um último olhar de ódio. Isso não acabou, murmurou ele, afastando-se. Você vai se arrepender. Às 4h30 da manhã seguinte, o telefone de Heloísa tocou. Era Lívia, sua amiga. Liga a TV agora, qualquer canal de notícias. Na tela, imagens ao vivo mostravam a mansão que um dia dividira com Tadeu completamente em chamas. Bombeiros combatiam o incêndio, enquanto repórteres narravam que o dono da rede de farmácias Moraes havia sido encontrado morto em seu carro, na garagem, com um bilhete de suicídio. Meu Deus, sussurrou Heloísa, sentindo as pernas fraquejarem. O
Telefone tocou novamente. Era Renato, sua voz tensa. Heloísa, precisamos conversar. A situação mudou completamente. 2 horas depois, ela estava sentada em uma sala de interrogatório, não mais como testemunha, mas como suspeita. O bilhete encontrado com Tadeu a acusava diretamente. Heloísa orquestrou tudo. Não aguento mais suas ameaças e manipulações. Ela está usando Paloma para me destruir. Perdoe-me pelo que fiz. Isso é absurdo, protestou Heloísa. Ele obviamente forjou isso para me incriminar. Temos ligações suas para o celular dele ontem à noite, informou o delegado. Longas ligações. Não falei com ele. Meu telefone estava desligado, eu tomei um remédio para dormir e... Foi quando a porta se abriu e Mauro, o advogado da família, entrou com Débora, a irmã de Heloísa. Minha cliente não vai dizer mais nada, anunciou Mauro. E temos provas de que ela estava em casa, dormindo, quando o incêndio começou. A câmera de segurança do prédio mostra que ela não saiu. Além disso, tenho aqui, mostrou um pendrive, as últimas conversas de Tadeu com seus contatos. Ele estava planejando fugir do país após descobrir que seria preso hoje. 1 semana após o suicídio de Tadeu, a verdade começou a emergir das cinzas. O laudo pericial confirmou que o incêndio havia sido criminoso, mas não apontou Heloísa como responsável. Registros de GPS do carro de Tadeu revelaram que ele havia parado em um posto de gasolina antes de voltar para casa naquela noite fatídica, onde comprou um galão de combustível. A autópsia revelou níveis elevados de cocaína no sangue, sugerindo que ele estivera sob efeito de drogas quando tomou a decisão extrema. Mais surpreendente foi a descoberta de que a letra no bilhete de suicídio, ainda que parecida com a dele, tinha inconsistências sutis, possivelmente escrita sob coerção ou em estado alterado. Eles ainda estão investigando se ele realmente se matou ou se foi assassinado por alguém do esquema de drogas, explicou Renato durante um café com Heloísa. Mas você está oficialmente fora da lista de suspeitos. A notícia do suicídio e as subsequentes revelações sobre seus negócios ilegais chocaram a sociedade curitibana. Amigos de longa data se afastaram da família, empresários negaram qualquer conhecimento dos esquemas, políticos que frequentavam suas festas agora alegavam mal conhecê-lo. A família de Tadeu, antes tão unida contra Heloísa, agora estava dividida. A mãe dele a culpava pela morte do filho, enquanto o pai, após descobrir os detalhes da violência contra Paloma, mantinha um silêncio envergonhado. No meio desse turbilhão, algo inesperado aconteceu. Paloma entrou em trabalho de parto prematuro, na 32ª semana de gestação. Heloísa recebeu a ligação quando estava no escritório, retomando gradualmente sua carreira após meses de turbulência. Ela está pedindo por você, informou a enfermeira que acompanhava Paloma. Diz que não tem mais ninguém. No hospital, Heloísa encontrou Paloma pálida e assustada. O monitoramento fetal mostrava sinais de sofrimento do bebê. Tenho medo de não sobreviver, confessou Paloma entre contrações. Se algo acontecer comigo, prometa que vai cuidar dela. Dela? Uma menina. Descobri semana passada, o parto foi difícil com complicações decorrentes da pressão alta de Paloma. Após 4 horas de agonia, nasceu Sofia, pequena e frágil, imediatamente levada para a UTI neonatal. Paloma sofreu uma hemorragia grave e precisou ser sedada. Durante aquela noite, Heloísa permaneceu no hospital, dividindo-se entre visitas à UTI para ver Sofia e checagens no quarto onde Paloma lutava pela vida. Olhando para o bebê minúsculo através do vidro da incubadora, Heloísa sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era piedade ou compaixão. Era algo mais básico, mais instintivo. Aquela criança não tinha culpa dos erros dos adultos ao seu redor. E havia uma possibilidade real de que ela se tornasse órfã nas próximas horas. Na manhã seguinte,
Quando os médicos anunciaram que tanto Paloma quanto Sofia estavam estáveis, Heloísa sentiu um alívio que não esperava. Não por Paloma, com quem ainda mantinha uma relação complicada de mágoas não cicatrizadas, mas pela criança que agora tinha uma chance de futuro. 3 dias depois, quando mãe e filha receberam alta, Heloísa tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ofereceu o quarto de hóspedes de seu apartamento para que ficassem temporariamente. Por quê? Perguntou Débora, chocada com a decisão da irmã. Depois de tudo que ela fez, não é por ela, respondeu Heloísa olhando pela janela. É pela criança e talvez, de alguma forma estranha, também seja por mim. 2 anos depois, o parque estava ensolarado naquela tarde de domingo. Heloísa ajustou os óculos escuros enquanto observava Sofia correr desajeitadamente pelo gramado, perseguindo uma borboleta. Aos 2 anos, a menina era um pequeno furacão de energia e sorrisos, com os olhos castanhos que lembravam tanto os de Paloma. Ela está cada dia mais independente, comentou Paloma, sentando-se ao lado de Heloísa. No banco, entre elas, uma pequena cesta de piquenique com frutas e sanduíches. Puxou a mãe, respondeu Heloísa com um sorriso contido, teimosa e determinada. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de ressentimento como antes, mas de uma pacífica aceitação do passado compartilhado. Não eram amigas íntimas, provavelmente nunca seriam, mas haviam encontrado um equilíbrio improvável naquela família reconstruída das cinzas da traição. Paloma havia surpreendido a todos. Após a recuperação do parto, voltou a estudar, formou-se em pedagogia e agora trabalhava em uma escola infantil. Morava em um pequeno apartamento próprio, comprado com a venda das joias que Tadeu lhe dera e uma indenização obtida no processo, que moveu contra a família dele. Heloísa, por sua vez, havia aberto seu próprio escritório de advocacia, especializando-se em direito das mulheres e vítimas de violência doméstica. A experiência traumática transformara-se em propósito profissional. E, para surpresa até dela mesma, desenvolvera um inesperado papel de tia na vida de Sofia, com quem passava os finais de semana alternados. Recebi uma carta da mãe de Tadeu ontem, comentou Paloma, quebrando o silêncio. O que ela queria? Conhecer Sofia. Diz que está arrependida por ter se afastado, que a menina é a única neta que terá. Heloísa sentiu uma pontada de apreensão. O que você respondeu? Que precisava pensar. Que Sofia merece conhecer a família paterna, mas preciso ter certeza que não tentarão afastá-la de mim. Paloma hesitou antes de continuar. Gostaria que você estivesse presente quando eu encontrá-la, se eu decidir seguir em frente. Heloísa olhou para Sofia, agora entretida com um besouro no tronco de uma árvore. Estarei lá, respondeu simplesmente. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, após deixar Paloma e Sofia em casa, Heloísa abriu uma garrafa de vinho e sentou-se na varanda contemplando as luzes da cidade. 2 anos antes, sonhara com vingança, com ver Tadeu pagar por suas traições. O destino entregara isso de forma mais completa e terrível do que jamais poderia imaginar. Não havia satisfação naquele desfecho, apenas uma melancólica compreensão de como a vida pode se desenrolar de formas inesperadas. A traição que devastara seu mundo havia, ironicamente, dado origem a uma criança que agora trazia luz para sua vida. O homem que a traíra pagara o preço máximo, não pela justiça que ela buscava, mas pelas próprias escolhas destrutivas. Sobre sua mesa de centro estava um convite para um jantar com Gustavo, um professor universitário que conhecera em uma palestra meses atrás. Era o 3º encontro, e Heloísa sentia aquela mistura de entusiasmo e medo que acompanha novos começos. Às vezes o karma não precisa de nossa ajuda, murmurou para si mesma, observando a lua crescente no céu noturno. Ele trabalha no seu próprio tempo e de maneiras que jamais poderíamos prever.
Com esse pensamento, enviou uma mensagem aceitando o convite para o jantar. Não sabia se estava pronta para amar novamente, mas estava pronta para tentar. Afinal, se aprendera algo nos últimos 2 anos, era que a vida raramente segue os roteiros que escrevemos para ela. E às vezes isso é uma bênção disfarçada. Fim.